Eu volto a essa tribuna na minha trilogia. Salientei a importância do momento histórico que nós estamos vivendo. Se eu tivesse algum poder de força, eu faria uma espécie de feriado para as pessoas todas ficarem em casa assistindo a televisão o julgamento do Supremo. Porque seria uma aula de bom ensinamento, uma aula de equilíbrio, uma aula de compreensão, uma aula de patriotismo. Falei ontem na página negativa que se eu tivesse condições eu escondia, não publicava em nenhum jornal o que está acontecendo na CPI do Congresso. É uma aula de indecência, uma aula triste, um dos piores momentos da história dessa casa. Mas hoje eu quero dizer o seguinte. Olha, senadora Lúcia, eu acredito que nós estamos vivendo um momento muito importante. Olha que nos meus 80 anos eu já repeti muitas vezes, na morte do Getúlio, na derrubada do Jango, na renúncia do Jânio, no impeachment, na ditadura. Mas eu sinto que nós estamos vivendo no Brasil, pela primeira vez para valer, um momento de definição. Vivemos isso nas diretas já. Ninguém imaginava que nós estávamos ali vendo o final de um ciclo, de uma cruel ditadura. Mas nós vivemos isso. E agora, nesse silêncio que se está a ver, eu sinto que o Supremo Tribunal vai dar uma lição ao Brasil, vai dar um norte ao nosso país, vai apontar um caminho à sociedade brasileira. Esse país da impunidade, esse país onde há um setor de pessimismo, o país de jeitinho, esse país vai encontrar o jeito e uma linha pela qual ele vai caminhar. O Supremo e a ficha limpa vão terminar com a impunidade. Você, meu irmão que está me assistindo, não está se dando conta, não. Mas a lei da ficha limpa já está limpando a lista de muita gente que não poderia ser candidato e seria candidato se não fosse a ficha limpa. O meu partido, o MDB, o presidente nacional do MDB mandou uma circular a todos os diretórios municipais, orientando: não coloque candidato a prefeito, a vice ou a vereador que tenha problema de ficha limpa. Vai criar um problema para o partido e para ele. Se o cidadão está tranquilo, não está tendo nada, ele entra, vai ser processado, desmoralizado e não pode ser candidato. Muita gente já não vai entrar na lista por causa da ficha limpa. Vamos começar a mudar o Brasil. A decisão do Supremo e essa eleição. Dentro desse contexto, eu me dirijo a ti, meu irmão que está me assistindo. Eu creio que é o momento em que nós poderíamos nos integrar, nos darmos as mãos e iniciarmos uma caminhada nova.
iniciarmos uma caminhada, assim como a CNBB faz a chamada os 40 dias de jejum e de penitência, campanha da fraternidade. Vamos fazer no Brasil uma caminhada, no sentido de tomar e retomar o processo da dignidade. Vamos iniciar um movimento onde realmente busquemos um caminho de ética, de moral e de seriedade. Em meio ao debate que está acontecendo lá no Supremo Tribunal, tem um aspecto da maior importância. Está havendo uma discussão que talvez você, meu irmão que está assistindo, não esteja dando a devida identificação. A Procuradoria analisa que houve desvio de dinheiro público, que houve dinheiro irregularmente aplicado. E a defesa está dizendo que não houve nada. Só houve Caixa 2. O Caixa 2, que é um escândalo, o Caixa 2, que é exatamente arrumar dinheiro por fora sem nenhuma explicação de onde veio e como veio. O Caixa 2, que é crime, está todo que advogado de defesa defendendo lá. Porque é preferível o Caixa 2 do que formação de quadrilha ou coisa parecida. Caixa 2, o crime já prescreveu. Absolvido, porque cometeu o crime, cometeu o delito, usou o Caixa 2, mas o tempo da pena já passou, não acontece nada. Assim é o Brasil. A lei do Gerson leva vantagem em tudo. Leva vantagem contra o fisco, leva vantagem na fila, leva vantagem no que for possível, não interessa quem for o adversário, não interessa quem saia perdendo. Eu creio, senhor presidente, que é importante essa caminhada. Um programa de televisão novo da ilustre jornalista Bernardes, que era apresentadora junto com o marido do Jornal Nacional, me chamou a atenção. Esse jovem que apareceu no programa da Globo já tinha estado no meu gabinete. Um menino lá no interior do teu Ceará, meu ilustre senador. Um menino humilde montou uma biblioteca. Eu diria quase que na favela da sua casa. E ali estão dezenas, quase centenas de livros que ele conhecia e conseguiu amealhar e que ele, ali na sua casa, faz as distribuições de seus colegas. A Globo levou ele para fazer a apresentação dele. E eu fiquei impressionado o que se chama a lição da vida. O que a vida mostrou. Mas como é que aquele jovem, o pai quase inválido, andando de muleta, a mãe firme do lado do filho, o quarto, cozinhazinha, e o resto é tudo cheio de livro. Que ele foi conseguindo com um, com outro e tal. E todos os seus colegas de aula iam ali apanhar os livros, ler os livros.
Esse jovem foi para a universidade e deu uma lição de vida no programa dessa jornalista, a senhora Bernardes, que todos os componentes ficaram emocionados. E eu também. Que a Globo veja esse programa e mostre quanto de positivo existe como esse ato na história do Brasil, que poderiam aparecer no Jornal Nacional ao lado dos que são drogados, dos que matam, dos que fazem 1 milhão de coisa errada, e parece que no Brasil só tem isso. Eu repito aqui pela 10ª vez. Amigo meu jornalista, eu fui me queixar porque só ia as coisas ruins da Assembleia Legislativa e as coisas importantes, muito importantes, não apareciam e eu respondi. Vocês são pagos pelo governo? Se vocês são pagos pelo governo, vocês têm a obrigação de fazer. Se vocês fizerem uma coisa muito boa, muito importante, é manchete. Mas de fazer o dia a dia é obrigação de vocês. Aprenda, Simão. Se você descer daqui e na hora que sair da 0 hora, um cachorro te morder, tu não sai nem no noticiário policial, porque não vale R$2.000. Quer ser capa da 0 hora? Morde o cachorro. Desce e morde o cachorro, você é capa da 0 hora. Essa é a realidade brasileira. Esta é a realidade brasileira. Pois eu estou a promulgar, a defender, que junto, em vez de transformar esse fato em mais um fato, em vez de transformar essa decisão do mensalão numa coisa terminou, passou, vamos iniciar uma caminhada, uma grande caminhada, no sentido de cada entidade faça uma revisão, cada um de nós faça uma revisão no Brasil inteiro em algo que ele pode fazer para melhor, para a nossa sociedade. Vamos reunir aqui no Senado os líderes. Vamos ver quanta coisa nós podemos fazer altamente positiva para o Senado, para o erário, votação de projetos que são engavetados e alguns que são altamente importantes. Vamos ver na Associação dos Amigos do Bairro. Vamos ver quanto podemos fazer numa cruzada. Eu quase te diria, não vamos mudar, mas vamos melhorar o Brasil. Eu creio que isso é viável. Eu creio que se nós iniciarmos um movimento ao conjunto da sociedade, eu creio que se a grande imprensa entrar nesta, realmente entrar nesta, continue apontando 90% do tempo as coisas de ruim que estão acontecendo. Continue, nem posso imaginar que pare. Mas junto com isso, deu tempo para publicar aquilo que vai se fazer para melhorar. Aquilo que vai se fazer para avançar no sentido da seriedade e da dignidade. Eu acredito nisso, presidente. Quando é que um partido político ia imaginar? O tradicional de um partido político, na hora de escolher candidato, é escolher o cara que tem voto. Pode ser ele bicheiro, mas tem uma longa fila de companheiros e amigos. Pode ser o que for. É a primeira vez na vida. Meu nobre tesoureiro do meu partido, o nosso presidente mandou uma circular a todos os presidentes de partido pedindo para não botar na chapa de prefeito, vereadores e vice-prefeito alguém que tenha ficha suja, que vai ser impugnado, que vai ficar mal para o partido e para ele. É a primeira vez que acontece um fato que nem esse. Isso tem que ser salientado. Isso tem que ser manchete até para que outros partidos façam a mesma coisa. É a primeira vez. E diz o nosso presidente com muita competência. Vai criar problema para o partido
E para ele? Se ele está nessa situação, para que botar seu nome em manchete para ser vetado, para ser debatido, para ser desmoralizado? Vai melhorar a situação, vai resolver o seu problema para depois ser candidato. É a primeira vez que se faz isso. Mas esse gesto deve ser salientado. A imprensa deve entender a importância desse gesto. E quanta gente que normalmente seria candidato e que dessa vez não vai ser, por causa do ficha limpa. Vamos adotar isso. Vamos fazer isso em todos os segmentos. A nossa querida Uni, ao lado da campanha pela construção da sede mais bonita do mundo, que vai ser a nossa, ao lado da campanha da meia entrada, que é importante, ao lado da campanha em defesa da liberdade sexual, que a Uni olhe para trás e vê quantas campanhas espetaculares ela já fez. Inicia uma caminhada com os jovens. Inicia uma projeção de uma nova caminhada para os jovens. Nesse momento, se de repente conseguirmos fazer isso, iniciarmos esse movimento, poderemos estar iniciando a nova sociedade. Repito mais uma vez o meu querido Darcy Ribeiro e o seu livro O Povo Brasileiro. Darcy Ribeiro via com otimismo impressionante o povo brasileiro, a raça brasileira. Mistura de negros e portugueses e índios e italianos e alemães e chineses e japoneses e árabes e judeus. Está se formando, e dizia ele, está se formando essa mescla de mestiçagem geral que vai resultar o povo brasileiro. Mas ao contrário, por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde em qualquer lugar que você vai, você vê aqui o xisto chinês, onde são todos chineses falando chinês. Ali são japoneses, ali são judeus, ali são árabes, ali são italianos, fechado, como os negros e tudo mais, não se mesclando. Nós temos essa integração da raça e da gente. E estamos fazendo um grande povo. E esse povo vai crescer. E vai avançar. E ao contrário do que alguns estão querendo imaginar, inclusive na discussão de que o Brasil é o país do mundo que o investidor estrangeiro mais tem que botar dinheiro para a corrupção e para a anarquia da burocratização administrativa. Ao invés disso, que o Brasil adote normas onde todos nós juntos vamos transformar a nossa sociedade. Eu acho que tem coisas positivas que devem ser analisadas. Independente de sermos oposição ao governo, vamos reconhecer. Começou com o Lula lembrando o negócio de combate à fome. Foi para o Itamar Franco, que buscou lá o bispo de Duque de Caxias e iniciou o movimento de Fome Zero. Passou pelo Fernando Henrique, que não foi feliz no sentido de político da transformação, mas continuou. Aliás, a posição da sua esposa, correta, na movimentação da sociedade encaminhado para isso. E culminou com Lula, com a sua caminhada hoje, onde está provado indiscutivelmente que impressionante o número dos que eram miséria ontem e hoje em salário família ou coisa familiar, mas almoçam e jantam todos os dias.